Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria de estar aqui convosco para partilhar convosco a palavra do Senhor. E quero ler com vocês um texto bem conhecido, que talvez saiba de cor. João 3, versículo 16 e o 17. Nós iremos meditar nesse texto. E o tema que o Senhor colocou no meu coração está inserido nesse texto. Apesar de o texto ser um texto evangelístico, mas o que Deus confiou a mim está mais inserido em pensarmos sobre a eternidade. Nós iremos pensar sobre a eternidade. E o tema é: onde passarás a eternidade? É uma questão de escolha. A eternidade, para uns, não será castigo, mas será uma opção de escolha. O telefone está me dando trabalho. E para isso nós precisamos meditar nesse aspecto, para conhecermos o que a palavra de Deus nos afirma e o que a palavra de Deus nos orienta a respeito da eternidade. Alguns... Meu Deus, o texto não aparece agora. Só um instante, irmãos. O telefone está me dando trabalho aqui. Aleluia. Meu Senhor. Tinha deixado no jeito, agora o telefone está me dando trabalho. Mas, pensando a respeito do assunto, existem duas vertentes de pensamento a respeito da eternidade. Uma delas se chama aniquilismo. A outra, universalismo. O maior expoente do aniquilismo é o filósofo e teólogo John Stott. E ele usa, com base da sua tese, defesa da sua tese, Apocalipse 14, o versículo 11, e Malaquias 4, do versículo 1 a 3. E o texto que ele usa para afirmar o aniquilacionismo é que a fumaça do tormento sobe para todo sempre. E ele afirma que se há fumaça é porque o fogo apagou. E o outro texto utilizado, que é Malaquias 4, do versículo 1 a 3, é que serão como palha os ímpios, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. São os textos que se utiliza para este pensamento do aniquilismo, ou seja, o aniquilacionismo, ele deduz que o homem, a partir da sua morte, ele se esvai, acaba tudo. É como a morte de um animal. Então, e essa vertente de pensamento se divide em um aniquilacionismo total, que é a extinção de toda a raça humana, e o parcial, onde só serão aniquilados os ímpios, mas
os santos permanecerão. Então, esse pensamento está presente nos dias de hoje. Isso é uma inverdade, nós vamos ver isso com o decorrer do tempo. Outra afirmação a respeito desse pensamento, que é o universalismo, também está registrado e tem tese, e as pessoas defendem essa ideia, que é o universalismo, inclusive o catolicismo tem como pressuposto disso, usando como purgatório uma das concepções para esta questão. E nesse conceito, todos serão salvos. Todos serão salvos, independente de quem quer que seja. O ladrão que roubou a vida toda, ou seja lá quem foi que morreu no pecado, eles serão salvos. Por quê? Porque eles têm como tese que todo caminho leva a Deus. E Deus, por seu amor tão grande, não punirá ou não permitirá que o homem permaneça no inferno. Então, eles utilizam esse pensamento baseado nessa ideia. E o texto para o purgatório se utiliza 1 Coríntios, com base de pensamento, 1 Coríntios 3, versículo 12 ao 15, que diz o texto, parte do texto, na verdade, ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Então, esses são os pensamentos que dizem isso, mas a Bíblia refuta todas essas ideias. A Bíblia traz em mente que todos os homens terão uma oportunidade de fazer uma escolha. E isso está presente só não no Novo Testamento, como também no Velho Testamento, quando Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 11 e o versículo 32, preste atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E alguns textos ainda, Deus ainda aconselha, escolha, pois, a bênção. Da mesma forma, Jesus, em Mateus 7, no versículo 13 e 14, também dá uma alternativa para o homem. Escolha, pois, esforçai, pois, entrar pela porta estreita, que conduz à salvação. Bendito seja o nome do Senhor. A eternidade, ela é real. O homem é um ser eterno. O homem nasce na eternidade, foi criado na eternidade, melhor dizendo. Ele foi criado na eternidade. E após o pecado, ele perde parcialmente esse direito de viver eternamente. Porém, já Deus, na sua misericórdia, dá oportunidade ao homem, na continuação da vida, que ele, após a morte ou durante a vida, faça uma escolha, que essa escolha perdurará na sua eternidade. E qual é a escolha que o homem faz? Como disse no João 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está presente no Evangelho e Jesus dizendo que a vida é eterna, ou seja, a eternidade é real e depende apenas da escolha do ser humano aonde ele quer passar a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor.
E nesta manhã, aleluia, eu quero dizer para ti que a Bíblia prova isso, aleluia, por mais de 20 vezes é citado na palavra do Senhor sobre a eternidade. Em Isaías, no capítulo 43 e o versículo 13 diz que Deus é de eternidade a eternidade, ou seja, Deus não está sujeito à eternidade, porque Ele também é Deus da eternidade. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Segundo Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, Paulo diz que o que nós vemos é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é o que é eterno. Aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que nós vemos todos os dias, é passageiro. Essa vida vai passar, irmão. Os seus problemas vai passar, irmão. As suas dores de cabeça vai passar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Paulo ainda diz, aleluia, que as aflições dessa vida não serão comparado com a glória em que a nós será revelada. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que eu trouxe essa palavra para vocês nesta manhã? É porque a escolha do homem depende de onde ele vai passar a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas 16, Lucas no capítulo 16, do versículo 19 ao 31, vai discorrer sobre o texto. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Se eu não chegar até o final, só esse texto vai ser o suficiente para a gente pensar. Lucas 16, no versículo 19 ao 31. Eu gostaria que vocês me acompanhassem neste texto. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Já na morte do ímpio e do justo, já tem uma grande diferença. Bendito seja o nome do Senhor. E no Hades ergueu os olhos. Agora nós vamos falar sobre os sentidos na vida eterna. Primeiro, você vai ver na vida eterna. Você vai ver. Estando em tormentos, você vai sentir. E viu ao longe. Vai ter pensamentos no seu seio. No tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro. E clamando disse, vai ter voz. Clamor aqui nesse sentido é grito. É gemidos fortíssimos que você não tem condições de expressar, porque nós não temos em mente esse tipo de dor. Porque a dor que nós sentimos aqui, que às vezes o cientista tem uma intriga entre si sobre qual é o grau que o homem suporta da dor, e que isso pode variar de uma pessoa para outra, mas mesmo assim, levando em consideração a dor, quando chega a um certo ponto, o homem desmaia, seja ele quem for, porque o corpo desliga por causa da dor terrível. Só que no inferno, o corpo não vai desligar, porque é um corpo indestrutível. Indestrutível, ou seja, não se destrói, não se desfaz. Então, e manda a Lázaro, molhe na água, sente sede. Molhe o dedo na água, sente sede.
e refresque a língua, porque estou atormentado. É lugar de tormento, está o tempo todo. Continuando o texto, disse, porém, Abraão: filho, lembra que recebeste os teus bens na vida. Quero abrir um parênteses aqui. Ser rico não diz que ele vai para o inferno. Não é isso que o texto quer dizer, que o rico vai para o inferno e que o pobre vai para o céu. Não é isso. Não tem nada a ver uma coisa disso. Tem rico que é pobre e tem pobre que é rico. Existe esta questão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Prossigamos. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quiseres passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco os de lá para cá. No inferno, quem foi não sai, quem foi para o céu também não sai. Não existe essa questão de ir num vidente para que a vida de alguém, através daquele vidente, venha falar conosco. A Bíblia diz que isso não é possível, e você vai entender no texto. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho lá 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Bendito, disse Abraão, eles lá têm Moisés, os pastores, o profeta, a igreja, ouça-nos, aleluia. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Aleluia. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, os pastores, e não ouve os profetas, a igreja, tampouco acreditarão, ainda alguns dos mortos ressuscite. Não volta, não tem mais volta, não tem mais volta, não tem mais volta. Precisamos entender que o inferno tem 2 etapas. Primeiro, a etapa é quando ele morre, que é o período do tormento intermediário. Para você entender isso, é como uma pessoa que foi pegado num delito e foi preso. Ele vai para a prisão. E aguardando na prisão o juiz julgar a sua causa. E depois do julgamento ele vai para a penitenciária, como nós dizemos, e lá já está determinado a sentença. Porque o juiz já bateu o martelo. Já não tem mais advogado que o advogue. Não tem ninguém mais que o defenda. Pode gritar, pode clamar, não tem misericórdia. A misericórdia de Deus impera hoje, no tempo em vida. É o tempo que a misericórdia impera. Como será o inferno para mim andar, porque o meu tempo se esvai? O inferno será um lugar da ira de Deus. Deus estará presente no inferno. Por que Deus estará presente? Porque a sua ira permanecerá lá por séculos dos séculos. Para você entender a eternidade e a sua vida, é como você comparar um copo d'água com um mar. O copo de água é a sua vida e o mar é a eternidade. Aleluia! Apocalipse 6:17 dá-nos uma imagem da ira de Deus. Como que será o inferno? Será um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre.
Marcos, no capítulo 9, versículo 44. Como será o inferno, lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 13, o versículo 42. Como será o inferno, um lugar onde é um lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, versículo 10. Onde é o inferno? O inferno é um lugar de tormento eterno. Mateus 25 e 43. Primeira etapa, vai ir para o tormento, esperando o julgamento do Senhor. E depois desse julgamento, no dia do julgamento, os mortos ressuscitarão com um corpo indestrutível, diferente do cristão que ressuscitará com um corpo incorruptível. É diferente. Eles receberão um corpo indestrutível para ser lançados no inferno. Para quem foi lançado, para quem é o inferno? A Bíblia diz que os primeiros a inaugurar é a besta e o falso profeta. Segundo, o inferno foi preparado para o diabo, seus anjos. Mateus 25 e 41. Para a besta e o profeta, Apocalipse 20, o versículo 10. Em terceiro lugar dessa lista, vai todo aquele que se chama ímpio e que não aceitou o evangelho da cruz. Apocalipse 22 e o versículo 15, diz que os cães, os impuros e inimigos de Deus, assim como os que se dedicam à feitiçaria, os adúlteros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os que praticam idolatria e todos os que mentem e amam a mentira, vai para o inferno. É a palavra do Senhor que diz. Apocalipse 21, no capítulo 18, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Mas quantos tímidos e aos incrédulos, isso aqui não está falando daquela timidez que a pessoa tem vergonha de falar, não, é de outro tipo de timidez, que não dá tempo de explicar. Os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia! Quem mais vai para o inferno? Aquele que não perdoa, Mateus 6 e 14. Aquele que não tem misericórdia, Tiago 2 e o versículo 13. A quem não é generoso, também vai para o inferno. Mateus 25, 41 ao 45, Jesus vai dizer: eu tive fome e não me deste de comer, eu estive frio e não me deste de vestir, e vai dando uma relação de coisas que o homem não generoso deixa de fazer. Aleluia! Em resumo, todos os pecados que cometeram o homem e que não foram perdoados, aleluia, e não amou a Deus e ao próximo sobre todas as coisas, estes, segundo a Bíblia, irão para o inferno. Mas tem uma mensagem de esperança. Provérbios 28, no capítulo, versículo 3. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia! 1 João, versículo, aleluia, 1 e 7 diz: mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Escolher Jesus é a única saída. É a única saída. Não tem mais outra saída. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai vai ao Pai se não for por mim.
Jesus é a única porta. Jesus é a única saída. O homem pode procurar aonde ele quiser procurar, mas é só Jesus. Permaneceram até o fim. Por que eu trouxe esta mensagem e o Senhor falou ao meu coração? Porque o dia de salvação é hoje. Porque o dia de se arrepender é hoje. Porque o dia de perdoar é hoje. Porque o dia de ter misericórdia é hoje. Porque o dia de arrepender dos pecados e mudança de vida é hoje. Não é amanhã. Porque amanhã não pertence a nós. Vivendo aqui. Só temos esses momentos que estamos vivendo aqui. Não temos nem certeza se sairemos dessa porta para fora, porque nós não temos conhecimento do futuro. O dia é hoje, Salmo 95, 7 hoje. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Hebreus repetiu esse texto por 3 vezes. Aleluia! Se ouvires a voz do Senhor, não endureça. 2 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 2 diz que porque diz, ouvi-te em tempo aceitável,
Qual é o tempo aceitável? É o tempo em vida. Em vida. Depois da morte não existe mais opção. Socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Você que nos ouve, seja em casa, e vocês que estão nos ouvindo aqui nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, se você é justo, seja justo mais ainda. Se você crê em Senhor e vive a sua fé genuína com Ele, melhore mais. Caminhem mais. Evite as pedras de tropeço do caminho. Evite tudo aquilo que traz embaraço à sua vida. Limpe tudo aquilo que desagrada a Deus do seu coração, da sua mente. Porque tem muita gente que limpa o que está nos olhos, que está à vista dos olhos, mas o coração permanece cheio, a mente permanece cheia. Só faz aquilo que está visível, que os outros veem e que ele mesmo vê, mas o coração permanece cheio. Então limpe o coração, limpe a mente. Volte para Jesus. Tenha a mente focada em Cristo. Para os que não aceitaram Jesus como Salvador, hoje é o dia oportuno de salvação. Hoje é o dia de você levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu te aceito como Salvador, porque é a minha única saída de escapar do inferno. Não existe. Todo ser humano está condenado ao inferno. A única saída é Jesus. É Ele que criou um novo caminho, o caminho da salvação. O caminho é difícil, o caminho é estreito, mas conduz à vida eterna. Você vai passar por privações aqui nessa vida. Você vai passar por tribulações aqui nessa vida. Mas tenha certeza que você vai morar com Cristo. De eternidade em eternidade. Eu lhe convido para orar, porque o meu tempo venceu. Aleluia. E quero fazer uma pergunta agora, nesse momento. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Para escapar do inferno? Faça essa escolha, faça a escolha. É uma questão de escolha. Você não é obrigado. Não é obrigado, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Não é obrigado. Todo mundo tem essa oportunidade. E você não terá opção nenhuma de dizer a Deus: olha, eu não ouvi. Porque nesse dia está registrado que você ouviu. Está registrado que você ouviu. Está registrado que foi te dado uma oportunidade. Está registrado que você aceitou ou não aceitou. Aleluia. E eu quero te dizer que esse é o momento. Esta é a hora. É agora. Não é depois. É agora. É agora. Para os que são cristãos, é agora. O momento de você tomar uma decisão na sua vida de ser fiel mesmo. Essa palavra também é para mim. Também é o tempo. E é agora de tomarmos a decisão de dizer: olha, eu sou cristão de verdade. Eu sou cristão de verdade. Eu estou aqui para servir a Jesus. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. O momento é agora. Então, se você não quis vir aceitar a Jesus como Salvador, não tem problema.
A opção é sua e nós não estamos aqui para obrigar ninguém. Aleluia. Oremos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, anunciei a verdade do Senhor, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. A oportunidade foi dada nessa noite para todos, para mim e para todos que ouvem, a respeito da eternidade, da vida após a morte, de que aguarda o homem e do que aguarda aqueles que aceitaram a Ti como Salvador da sua vida. Senhor amado, tudo está entregue nas Tuas mãos, a Tua igreja, o Teu povo. Todo, Senhor, a palavra, a minha vida, todos que ouviram está nas Tuas mãos. É o Senhor que rege a nossa vida e Te agradeço por isso em nome de Jesus.